Olá, sejam bem-vindos ao canal Fios e Agulhas. Hoje eu trago esse casaquinho para um bebê de 0 a 3 meses. Eu quero dizer que ele é fácil de fazer. Fiz esse casaquinho porque eu tinha muitas sobrinhas de lã e muitas vezes não sabemos o que vamos fazer com as sobrinhas de lã. As sobrinhas de lã são dos trabalhos que eu fiz aqui no canal e umas sobrinhas que eu tinha. Então nós podemos estar aproveitando as sobrinhas. Este casaquinho ele é fácil de fazer, né? É somente pontinhos altos. Eu quero dizer que o comprimento aqui do casaquinho, 26 centímetros de comprimento, eu deixo lá no final, medindo, certo? E a largurinha 24 e 24 também de manguinha, certo? Então, este casaquinho, como eu falei, ele é fácil de fazer, é somente com sobrinhas. Até parece que ele foi feito com uma linha que é mesclada, né? Mas não. Dentro ele ficou assim, olha só, que fica um monte de fio. Quando eu estiver ali fazendo, você vai ver que fica um monte de fio, mas olha como é que fica, nem aparece que foi usado sobrinhas de lã, certo? Eu fiz o acabamentinho aqui, ó, todo de rosa, certo? A lateral, aqui o punhinho, aqui embaixo a última carreirinha e a golinha. A golinha sempre eu digo que é opcional, mas eu não consigo fazer um casaquinho que não tenha uma golinha, certo? Então, eu coloquei rosinha, mas você pode colocar a cor que você quiser aqui no finalzinho. E coloquei os botõezinhos coloridos, mas também você pode estar colocando botão de uma cor só. Eu quero trazer outros casaquinhos que eu fiz, certo? Eu fiz esse aqui, ó. Então, eu mostro ali no vídeo como é que eu faço as listras de uma cor só, certo? E listras assim mais pequenininhas, vou dizer, trocando de cor. Então esse aqui eu fiz, ó, coloquei no acabamento aqui vou dizer assim, um violeta, um lilazinho, certo? Fiz com a golinha, coloquei o botãozinho somente de uma cor. Então são casaquinhos de 0 a 3 meses, certo? E ficou, olha, esse mimo. Mas eu ensino ali como faz no vídeo, certo? Então eu fiz esse também, mas o que eu vou estar fazendo no vídeo vai ser esse aqui. Eu fiz um azul, olha só, esse aqui eu fiz somente todo listradinho, esse aqui é para menino, você pode estar fazendo também. O botõezinho que eu coloquei é de uma cor só, como eu falei, podemos estar colocando uma cor só e coloridinho. Então, esse aqui eu fiz todo listradinho, olha que mimo. Muitas vezes você tem aí um monte de sobrinhas, então dá para estar usando as sobrinhas, certo? E vou mostrar um outro aqui que eu fiz também. Esse aqui eu fiz um pouquinho menor. Eu falo ali no vídeo, se você quiser um pouquinho menor, faz aqui, ó, menos carreirinha, faz uma carreirinha a menos na palhinha para ficar um pouquinho menor. Aqui a golinha eu já troquei de cor, ó. Fiz amarelinha. Aqui a lateralzinha amarelinha, que eu coloquei os botõezinhos coloridos. E aqui o punhinho, ó, eu já coloquei um rosinha. Então, nós podemos estar jogando as cores. Esse aqui eu fiz todo coloridinho, ó. Todas as listrinhas que eu fiz foi trocando de cores, certo? É importante aquelas linhas que nós temos, certo? Que de sobrinha podemos estar fazendo os casaquinhos. Esses casaquinhos, eu quero dizer que eles vão para doação, certo? Eu sei que você aí do outro lado também faz muitos casaquinhos para doação. E vai aqui para o meu hospital da minha cidade. Eu tenho uma irmã minha que ela trabalha voluntariamente lá no hospital. Então, ela leva esses casaquinhos para lá, certo? Eu quero dizer, se você quiser fazer uma calça, já tem aqui no canal esta calça, ó, que vai combinar muito bem aqui com esse conjunto rosa. Você vai fazer a cor que você achar melhor. E também o sapatinho, ó. Entra aqui no canal, vai em vídeos e você vai achar, porque esse sapatinho ele é bem fácil de fazer e essa calça também, certo? Bom, é isto. Eu espero que você venha gostar deste conteúdo. E se você gostar aqui deste conteúdo, não deixa de deixar o seu joinha, compartilhar, certo? Nas suas redes sociais, para que nós possamos estar aproveitando as sobrinhas de lã, certo? Deixa nos comentários o que você acha, que você vai achar desse trabalho, de trabalharmos com as sobrinhas, né, fazendo esses trabalhos tão lindos. Vamos então à lista de material para estar fazendo o casaquinho. Para estar fazendo o casaquinho, então eu vou estar usando
as sobrinhas de lã que eu tenho. São sobrinhas que eu já fiz trabalhos aqui no canal e sobrinhas que eu fui guardando. São lãs toda para bebê. Então, o tex aqui dessas lãs são tex 200. Quero dizer que para estar fazendo ali a lateralzinha do casaquinho, a última carreira embaixo, o punhinho da manga e a golinha, eu vou estar fazendo com a cor que eu tenho mais, que é o rosinha. Mas quero dizer que nós podemos estar também fazendo ali colorido, certo? Fazer o punho de uma cor, a golinha de uma cor e a lateral e a última carreirinha embaixo no corpinho do casaquinho. Também a agulha que eu vou estar usando para estar fazendo todo o casaquinho vai ser a 3. Somente ali, quando eu estiver fazendo o punhinho da manga, eu vou passar para a agulha 2,5. Quando eu estiver fazendo o punhinho da manga. Eu vou estar colocando no casaquinho 5 botõezinhos. Eu vou colocar colorido, mas podemos estar colocando uma cor só também. Então, 5 botõezinhos, 5 marcadorzinhos para estar marcando as casinhas dos botões, agulhinha para costurar, tesoura e uma fita métrica. É isso. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Vamos ao passo a passo do casaquinho. Então, a primeira cor que eu vou estar usando vai ser essa aqui, que é a violeta. Então, eu vou pegar aqui já, dando uma viradinha, ó, seguro e puxo o fiozinho lá pra dentro. Vou estar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E eu vou completar 58 correntinhas. Bom, eu terminei de fazer aqui as 58 correntinhas e eu vou deixar aqui medindo quantos centímetros ficou as correntinhas. Porque esse casaquinho que estou fazendo é para um bebê de 0 a 3 meses. Então, 27 centímetros de correntinha. E essa primeira carreira, eu vou estar fazendo ela toda nesta cor. Então, eu vou laçar a linha na agulha e vou vir na 4ª correntinha. Estar fazendo um ponto alto na 4ª correntinha. E para frente da palhinha, eu vou estar fazendo 9 pontos altos. Então, eu vou fazer completar os 9 pontos altos aqui para frente da palhinha. Bom, fiz os 9 pontos altos para frente da palhinha. Vou fazer 2 correntinhas e vou vir na próxima correntinha e vou fazer um ponto alto. E para as manguinhas, eu faço 10 pontos altos. Então, vou fazer os 10 pontos altos da manguinha. Eu fiz os 10 pontos da manguinha, vou fazer 2 correntinhas e vou na próxima correntinha e vou fazer 18 pontos agora para as costinhas. Então, vou seguir fazendo os 18 pontos altos para as costinhas. Fiz os 18 pontos das costinhas, faço 2 correntinhas e vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. Para outra manguinha, eu vou fazer os 10 pontos altos. Então, vou fazer os 10 pontos altos da outra manguinha. Fiz os 10 pontos altos da manguinha, faço 2 correntinhas e vou na próxima correntinha, faço um ponto alto. E sigo fazendo para frente os 9 pontos altos. Então, vou fazer os 9 pontos altos desta frente da lateralzinha, da palhinha. E assim eu terminei a primeira carreirinha aqui da palhinha do casaquinho. Eu tenho para frente de cada lado da palhinha 9 pontos. E na manguinha de cada ladinho tem 10 pontos. E para as costinhas, 18 pontos. Agora eu dou início à segunda carreira. Eu quero dizer sempre aqui no início da carreira, eu começo a trabalhar com a linha que eu estou fazendo, para depois trocar de cor.
em todas as carreiras, quando eu começo, eu sempre inicio fazendo 3 correntinhas. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, e no próximo ponto eu faço um ponto alto. Então, eu sempre, no começo, inicio com aquela linha que eu estou trabalhando para poder trocar de cor. Dou uma puxadinha aqui no fio, vou deixar ali na espera. Vou trabalhar com esta cor aqui, um amarelinho mais clarinho. Nem eu falei, eu não tenho números das cores, então eu pego a cor aleatoriamente que eu tenho ali para ir trabalhando. Vou mostrar aqui como eu vou trocar de cor, ó. Venho nessa laçadinha do ponto, ó. Nessa laçadinha. E vou lá na outra laçadinha do outro ponto. E puxo aqui o fiozinho. Deixo sempre um pedacinho aqui do fio, ó. Para depois esconder. E vou seguir fazendo os pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto. Um ponto alto para cada ponto. Aqui eu já posso cortar esse fiozinho. Puxo ele para cima. Sempre vou dar uma puxadinha aqui nos fios, ó, para eles ficar bem fechadinho. Vou seguir fazendo aqui os pontos. Cheguei aqui nos aumentos, eu faço um ponto alto, onde está o aumento, mais outro pontinho alto. Vou fazer 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos junto. E vou seguir fazendo os pontos altos, um ponto alto para cada ponto alto. Mas antes de seguir ali, fazer os pontos altos, eu vou estar escondendo esses fiozinhos, mostrando como eu escondo eles. Então, aqui eu vou estar escondendo os fiozinhos agora, mostrando como eu escondo. Eu sempre dou uma boa puxadinha aqui para que os fios fiquem bem fechadinho ali. Então, essa laçadinha do avesso, eu vou trazer ela para essa laçadinha do avesso. Venho nessa laçadinha, ó. Puxo os fiozinhos por essa laçadinha aqui do avesso. Tem aquela lá, que vai ser que é do direito, e essa aqui que é do avesso. Eu puxo aqui escondendo os fiozinhos, eles ficam bem firmes e eles ficam bem torcidinhos também, ó. Bem torcidinhos. Então, você vai esconder o tanto que quiser, mas, ó, fica bem firmezinho. E eu vou seguir fazendo os pontinhos altos até o outro Vzinho, até o outro aumento. Então, vou seguir fazendo os pontinhos altos. Eu cheguei aqui no Vzinho onde é o aumento, ó. Vou estar fazendo um ponto alto dentro do Vzinho primeiro, o segundo ponto alto, que é os aumentos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos dentro do V. Faço outro pontinho alto. E já vou vir trocar de cor. Vou estar trabalhando agora com esse rosinha aqui. Essas linhas que eu tenho aqui, essas sobrinhas, são de trabalhos que eu já fiz aqui no canal e que foram sobrando, certo? Então, vou aproveitar fazendo esses casaquinhos coloridos. Já vou trocar de cor, ó. Ó, sempre venho nessa laçadinha. Aqui eu deixo à espera esse ponto, esse fio. Então, eu venho nessa laçadinha e na outra laçadinha do ponto. E puxo lá o fiozinho. Sempre deixo um pedacinho ali sobrando para depois esconder ali os fiozinhos. E sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Um pontinho alto para cada ponto. E eu vou seguir fazendo os pontos altos até o Vzinho aqui. Novamente. Eu já venho cortar este outro fio, ó. E puxar ele. Depois só esconder eles.
Então, vou seguir fazendo os pontinhos altos até o outro Vzinho. Terminei de fazer os pontinhos das costinhas e cheguei no Vzinho, faço 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos aqui onde são os aumentos. E já faço outro pontinho em cima do ponto. E vou esconder esse fiozinho. Então, eu estou no avesso, sempre vou cuidar para esconder os pontinhos pelo avesso. Eu vou vir nessa laçadinha aqui de dentro, ó, puxar esses fiozinhos. Então, eu sempre trago eles para laçadinha, essas laçadinhas, escondendo essa laçadinha lá, aqui de dentro. Tem 2 laçadinhas, a de fora, né? A de fora ali e a de dentro. Então, tô no avesso, sempre cuidar para esconder do lado do avesso. E ela já vem torcidinha, esses fiozinhos, ó. E fica bem escondidinho, sempre puxando, dando uma puxadinha, como falei, nos pontos, para eles ficar bem fechadinho. E puxo esses fiozinhos para essas laçadinhas. Depois eu venho com o ponto em cima, ele fica bem firme e escondidinho. Então, agora eu vou estar trocando de cor. Vou trabalhar com esta cor. Como eu falei, eu não tenho números das cores, então eu trabalho aleatoriamente. São sobrinhas, como eu falei. Eu venho nessa laçadinha, ó. Sempre deixo sobrando aqui pra cima esse fio pra cortar depois e puxar pra cima. E nesse outra da laçadinha do ponto. Vou puxar lá o fiozinho. E faço o ponto alto. Já corto o fio. Já corto esse fiozinho. E puxo ele pra cima. E sigo fazendo os pontos. Um ponto alto para cada ponto. Então, eu vou fazer aqui, nesta carreira, listas pequenas para mostrar como eu trabalho ele coloridinho. Então, vou seguir fazendo os pontos altos até o aumento novamente. Um ponto alto para cada ponto alto. Fiz aqui os pontinhos da manguinha. Eu já posso esconder esse fiozinho, como eu falei, ó. Eu sempre dou uma boa puxadinha aqui para os pontinhos ficar bem fechadinho. Posso trazer e esconder eles tanto para cá como para lá, mas eu vou esconder para cá. Sempre essa laçadinha de dentro, no avesso. Eu puxo os fiozinhos, ó. Então, aqui acredito que já tá bem fácil. Depois eu sigo escondendo mais, mas só para mostrar como eu faço. E aonde eu cheguei aqui nos aumentos, no Vzinho, eu faço 2 pontos altos. 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. Então, se eu quiser, eu posso continuar aqui trabalhando com essa cor. Mas eu vou trocar, porque nesta carreirinha aqui eu vou fazer toda ela com carreirinhas curtas. Então, eu vou trocar de cor novamente, ó. Ó, eu tenho bem pouquinha linha que às vezes sobra um pouquinho e eu dou uma enroladinha ali e deixo ali. Então, eu já venho, ó, que aqui é bem curtinho. Qualquer pouquinha linha aqui, com pouquinha lã dá pra fazer. Sempre por dentro dessas laçadinhas, ó. Dessa laçadinha e dessa daqui, eu puxo lá o fiozinho. E sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Eu já corto esse fio e puxo. Então, vou fazer um pontinho alto para cada ponto até o finalzinho da carreira. E volto para fazer a terceira carreirinha. Fiz os pontos altos aqui da frente, ó, da palhinha, um ponto para cada ponto. Puxo aqui os fiozinhos, ó, bem puxadinho, ó, uma boa puxadinha para eles ficar bem fechadinho ali. E já vou esconder esses fiozinhos sempre nessa laçadinha de dentro. Então, aqui eu trago pra dentro aqui, tô no avesso da palhinha. Então, nessa laçadinha de dentro, eu vou esconder os fiozinhos. Aqui eu só mostro como eu faço. Vou fazer mais, depois vou esconder mais aqui, mas eu mostro como eu faço.
e já vou virar e já vou ir para terceira carreira. Que eu direito, ó, vai ficando assim, o trabalhadinho aqui que eu tô fazendo com listras pequenininhas, mostrando como eu faço as listras pequenas, ó. Então, tô já fiz a segunda carreirinha da palhinha. Bom, agora eu vou estar fazendo a terceira carreira aqui da palhinha. Então, a terceira carreira da palhinha, eu vou fazer uma lista por toda a volta de uma cor só. Aqui eu fiz a primeira carreira de uma cor só e a segunda eu fiz carreirinhas pequenas, só trocando de cor. Então, eu vou para a terceira carreira. Eu não vou cortar o fio aqui, eu posso cortar e iniciar aqui fazendo com esta cor. Eu vou trabalhar agora com esta cor. Como eu disse, eu não tenho o número das cores, são sobrinhas que eu tenho que eu vou trabalhar. Então, eu vou iniciar fazendo uma, duas, três correntinhas e no próximo ponto alto eu faço um ponto alto. Então, eu já escondi ali os fiozinhos, ó, eles vão ficar bem escondidinhos, fazendo os pontos em cima. Ó, já venho nessa laçadinha aqui do ponto, ó, e na outra laçadinha. Pego essa linha, como eu falei, eu não tenho números das cores, estou trabalhando aleatoriamente, e vou puxar este fiozinho, ó, por essas duas laçadinhas. E já vou fazer ali o ponto alto, iniciar fazendo o ponto alto. Um ponto alto para cada ponto. Então, esta carreira eu vou trabalhar somente com uma cor. Eu já corto este fio, ó, amarelo, e puxo ele para cima. Depois eu sempre, como eu falei, dou uma puxadinha aqui no fio para ele ficar bem fechadinho ali. E eu vou seguir fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto, até chegar no Vzinho onde é os aumentos. Então, esta carreira eu vou trabalhar somente com uma cor. Aqui estou mostrando como eu trabalho as carreiras quando elas são listras e quando são listrinhas pequenas. Então, vou seguir até o Vzinho fazendo os pontos altos. Eu cheguei no Vzinho, ó, e vou estar fazendo 2 pontos altos dentro do V, 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. Então, estas linhas aqui, ó, eu sempre, como eu falei, dou uma puxadinha ali nos pontos, ó, bem de leve, para ficar bem fechadinho, e vou esconder esse fiozinho nessa laçadinha aqui de dentro, sempre no avesso, ó. Nessa laçadinha de dentro, eu trago esses fiozinhos. Eles ficam torcidos e ficam bem firmes, não tem perigo de escapar. Daí não tem nozinho nenhum no casaquinho. E vou seguir fazendo os pontinhos altos até o outro Vzinho. Então, esta carreirinha eu vou fazer numa cor só, uma lista desta cor. Então, vou seguir fazendo os pontos altos até chegar neste Vzinho. Fiz os pontinhos, ó, das costinhas e cheguei no Vzinho, vou fazer os 2 pontos altos dentro do V. 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. E sigo fazendo os pontos altos aqui da manguinha. Um ponto alto para cada ponto alto. Então, vou seguir fazendo os pontos altos. Fiz aqui os pontinhos da manguinha. Vou fazer os 2 pontos altos dentro do V, onde é os aumentos. 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos dentro do V. E vou fazer os pontos altos até o finalzinho. Um ponto alto para cada ponto alto. Então, vou seguir fazendo os pontos altos até o finalzinho da carreira. Bom, eu quero dizer que eu já fiz aqui a terceira carreira. Então, a primeira carreira eu fiz todo numa cor só. A segunda carreira eu fui fazendo a carreirinha, ela com
trocando as cores que eu mostrei aqui. E a terceira carreira eu fiz toda numa cor. Eu quero mostrar os casaquinhos aqui, eu já trouxe aqui no começo, olha. Esse aqui eu fiz, né, todo ele fazendo carreirinhas, trocando a cor, ó. Todo com carreirinhas curtinhas, trocando as cores. E este daqui eu fiz listras, todo listradinho, ó. Então, nós podemos escolher como nós vamos trabalhar, ó. Fiz ele todo a lista numa cor só. Aqui no começo, dá pra ver que eu sempre começo com aquela cor que eu tô fazendo, fazendo as correntinhas, fazendo mais 2 pontinhos, ou faz um pontinho só, ou faz mais pontinhos. Aqui eu só fiz 2 pontinhos no vermelho. Então, você vai estar fazendo o casaquinho da maneira que você achar melhor. Quiser fazer listras, faz listras, certo? E se quiser fazer, como eu fiz este aqui, fazendo listras, vou dizer assim, ó, listras pequenas, trocando as cores, que ficou um amor esse casaquinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou estar fazendo agora esta próxima carreirinha. Esta próxima carreirinha eu vou estar fazendo, então, trocando as cores novamente. Então, eu vou fazer mais 2 carreirinhas. Daí, você vai escolher a carreira que você quiser trabalhar. Se é uma cor só, ou quiser trabalhar trocando as cores. Então, eu vou dar início à 4ª carreira. Então, eu inicio fazendo 3 correntinhas, 1, 2, 3, vou no próximo ponto, faço um ponto alto. Já quero trocar, eu venho com a linha que eu vou trabalhar, como eu falei, eu vou estar trabalhando com as cores que eu tenho aqui de sobrinhas, então, aleatoriamente que eu pego a linha, eu venho nessa laçadinha, ó, e nesta outra laçadinha, puxo lá o fiozinho que eu vou trabalhar, puxo ele, e já faço o ponto alto. Já venho fazer o ponto alto, próximo ponto. Já posso cortar esse fiozinho e puxar ele para cima. E sigo fazendo os pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto. Aqui, se eu quiser eu já posso trocar de cor, mas eu vou seguir até ali fazendo, nos aumentos, fazendo com esta cor. Eu cheguei no aumento aqui no Vzinho, ó, e aqui eu já vou esconder. Eu já mostrei como é que eu escondo, porque eu já fiz uma carreirinha aqui, né, trocando de cor. Sempre nessa laçadinha de dentro, ó, no avesso, eu puxo o fiozinho. Depois, lá no final eu só corto, ó, porque já estão escondidinhos, eu só venho cortando. Trago aqui pra dentro. Aqui pra essa laçadinha aqui, e já fica meio torcidinho, fazendo assim. Fica bem escondidinho, depois que eu venho com o ponto pra cima, nem aparece, ó. Olha como fica um amor. Nem aparece. E dentro do Vzinho eu vou fazer um ponto, faço o segundo, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos. E aqui eu já posso trocar novamente de linha, então eu vou estar trocando de cor. Agora eu vou estar trocando de cor, vou usar a amarela. Aqui você vai trabalhar da maneira que você achar melhor. Tô mostrando como eu fiz os casaquinhos. Se você quiser trabalhar uma carreira, como eu falei, somente de uma cor, trocando a cor de uma carreira, fazendo carreiras de uma cor só, tranquilo. Aqui eu tô mostrando como troca a cor, certo? Fazendo carreirinhas assim menores, ó, trocando a cor. Podemos trabalhar fazendo menos pontinhos aqui com a cor que a gente quiser, certo? Então, eu venho nessa laçadinha, ó, na outra laçadinha, vou estar pegando aqui a linha que eu vou trabalhar, puxo lá o fiozinho aqui pra dentro, ó, e sigo fazendo os pontos altos. Um ponto,
para cada ponto. Já vou cortar aqui essa linhazinha, puxo ela para cima, ó. Corto a linha e puxo ela para cima. E sigo fazendo, trabalhando na cor amarela. Então, eu vou fazer novamente uns pontinhos do ponto da cor amarela e venho já para trocar a cor novamente. Bom, agora eu vou estar trabalhando com a cor vermelha. Aqui eu já mostrei como esconde, como eu falei. Sempre dou uma boa puxadinha, não esquecendo de dar uma boa puxadinha para os pontos ficar bem fechadinho. E venho nessa laçadinha aqui de dentro, ó. Puxando esses fiozinhos. Que eles vão ficar bem escondidinhos e firmes. Não tem perigo de desmanchar. Vai ficar bem fechadinho. Então, com a linha vermelha, venho nessa laçadinha do ponto, ó. E lá do outro ponto, na outra laçadinha do ponto. Um fiozinho aqui na cor vermelha. Eu vou puxar esse fiozinho. E faço já o ponto alto. Pontinho alto. E sigo fazendo os pontos altos. Já venho cortar ali o amarelo e puxo para cima. E vou seguir fazendo os pontinhos altos. Chegando dentro do Vzinho, eu faço os 2 pontos altos. Duas correntinhas e 2 pontinhos altos. E assim vai ficando, ó, todo coloridinho o casaquinho. Vou seguir até a metade aqui, mais ou menos, com a linha vermelha e volto para trocar a cor novamente. Bom, agora eu vou estar trocando de cor, vou usar a branca. Venho nessa laçadinha do ponto e nessa outra laçadinha. Puxo lá o fiozinho branco. Faço o ponto alto. E sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Já posso cortar o vermelho e puxo ali para cima. Não vou estar mais escondendo aqui mostrando, porque eu já mostrei como é que faz. Sempre dá uma puxadinha para que os pontos fiquem bem fechadinhos e trago nessa laçadinha de dentro aqui, escondendo os fiozinhos. E vou seguir fazendo os pontos altos até o Vzinho. Um ponto para cada ponto. Então, vou seguir fazendo os pontinhos altos. Cheguei no Vzinho, vou estar fazendo o ponto alto dentro do V, mais outro pontinho alto, que são 2 pontos, 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. E inicio fazendo o ponto alto. Então, aqui, já vou trocar de cor novamente, que o casaquinho eu tô mostrando como faço, então, eu posso fazer, trabalhar o tantinho de lã que eu tiver. Se eu tiver bem pouquinho, eu posso colocar o tanto que eu quero ali, trocar o tanto que eu quiser. E eu vou estar trabalhando com outra cor. Eu vou estar trabalhando com este verdinho, ó. Então, as cores aqui eu sou aleatoriamente, certo? Eu vou pegando, eu venho nessa laçadinha, vou lá na outra, puxo ali o fiozinho e já faço o ponto alto. E sigo fazendo ponto alto. Um ponto alto para cada ponto alto. Já corto aqui o fio branco e puxo ele.
Como eu falei, não vou estar escondendo aqui, eu já mostrei como é que esconde. Depois só vem nessas laçadinhas de dentro aqui, pelo avesso, e vai escondendo os fiozinhos. E sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Então, eu vou seguir fazendo os pontos altos agora até esse Vzinho. Tá ficando assim, ó, bem coloridinho o casaquinho. Cheguei no Vzinho, ó. Já vou trocar de cor novamente. Agora eu vou colocar um cremezinho, ó. Como eu falei, são sobrinhas que eu tenho. Então, eu vou trocando, ó. Venho nessa laçadinha, ali na outra laçadinha do ponto, e puxo o fiozinho. E já faço o ponto alto dentro do V. Passo o pontinho, aqui os aumento. Vou estar fazendo os 2 pontos altos dentro do V. Já vou cortar essa cor, essa verdinha. E puxando o fiozinho para cima. Como eu falei, não vou estar escondendo aqui junto. Mas eu já mostrei como esconde. Sempre, não esquece, sempre dá uma puxadinha aqui nos pontinhos para eles ficar bem fechadinho. E sigo fazendo. Faço as 2 correntinhas e dentro do V faço os outros 2 pontinhos altos. Onde são os aumentos. E agora eu vou seguir até o final, fazendo ponto sobre ponto. Um ponto alto para cada ponto. Então, aqui eu vou seguir até o finalzinho, fazendo ponto alto sobre ponto alto. Então, e assim tá ficando ele todo coloridinho. Se quiser fazer o casaquinho todo coloridinho, você vai fazer assim. E se não quiser fazer o casaquinho assim, coloridinho, como eu mostrei, quiser fazer somente lista uma de cada cor, tá tranquilo. Eu vou seguir fazendo aqui os pontinhos até o final. Terminei de fazer os pontinhos aqui da frente da palhinha. Então, olha só como está ficando o trabalho. Bem lindo. Ali, como eu falei, eu sempre já gosto de escondendo, porque depois, lá no final, eu só vou cortando os fiozinhos. Eu acho mais fácil assim, certo? E assim tá ficando. Então, olha, fiz a primeira carreira numa cor só. Depois, a segunda carreira, eu já fui trocando de cores. Trabalhei com pouquinhas cores nesta carreira, trocando de cores, para ficar coloridinho. A terceira carreira, eu fiz, bem dizer, uma cor só, né? Porque aqui só no comecinho, onde eu inicio fazendo um pontinho ou 2, para trocar de linha, para não ter ali, como dizer assim, não ficar ali com nozinhos, certo? Então, eu não quero. E essa quarta carreira, eu fiz também toda coloridinha, certo? Agora, eu vou estar fazendo a quinta carreira. Então, a quinta carreira eu vou fazer uma cor só. Aqui eu tô fazendo uma carreira de uma cor só e a outra carreira coloridinho, mas você vai escolher. Se quiser trabalhar ele todo coloridinho, trocando de cores, que fica muito lindo, ou quiser trabalhar listrinhas, fazendo uma cor, uma lista de cada cor. Então, agora, eu vou iniciar fazendo 3 correntinhas. 1, 2, 3. Eu gosto sempre de começar aqui no começo, porque se eu cortar o fio, eu vou ter que fazer um nozinho aqui para iniciar. Então, assim, eu acho melhor. Laço, vem no próximo ponto, faço um ponto alto, já vou pegar essa linha aqui, ó. Vou estar trabalhando com a rosa choque. Eu vou fazer ela toda nesta cor. Vem nessa laçadinha, ó, vou lá na outra e puxo o fiozinho. E vou fazer o ponto alto. Faço outro ponto alto. Eu já corto esse fio e puxo. Depois é só esconder ele. Como eu falei, sempre puxando bem aqui o pontinho para ele ficar bem firmezinho.
bem fechadinho. E sigo fazendo os pontos altos. Como eu falei, essa carreira toda vai ser pontos altos. Então, eu vou fazer os pontos altos até chegar no Vzinho. Esse casaquinho, ele é bem simples, somente porque estou fazendo coloridinho, mas ele vai ser todo em pontos altos. Então, vou fazer os pontos altos até chegar no Vzinho. Cheguei no Vzinho, mas antes de continuar, vou esconder mais esse fiozinho, ó. Então, como eu falei, sempre dou uma puxadinha, ó, e venho nessa laçadinha de dentro, puxando os fiozinhos. Eles ficam torcidos, fazendo assim, bem firmes, e depois eu venho com os pontos altos em cima, fico bem escondidinho, ó, que nem então esses aqui, ó. Depois eu só venho cortando, ó, posso puxar ali que eles não puxam, ó, ficam bem firmes. Cheguei no Vzinho, faço 2 pontos altos dentro do V, 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. Então, esta carreira eu vou trabalhar todo numa cor só. E sigo fazendo os pontos, um ponto alto para cada ponto alto. Sigo fazendo os pontos altos aqui na manguinha até o outro Vzinho. Cheguei no Vzinho, vou fazer 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontinhos altos. E sigo fazendo, para cada ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, vou fazer os pontos altos aqui das costinhas da palhinha, até chegar no outro Vzinho. Cheguei no Vzinho, onde é os aumentos. Vou estar fazendo 2 pontos altos dentro do V, 2 correntinhas e 2 pontinhos altos. E sigo fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Vou estar fazendo os pontos altos até o outro Vzinho. Cheguei no Vzinho, vou fazer os 2 pontos altos, 2 correntinhas, 1, 2, e faço os outros 2 pontinhos altos dentro do Vzinho, aonde são os aumentos. E vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto alto. Então, eu vou seguir até o finalzinho fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto alto. Terminei de fazer, então, aqui a frente aqui da palhinha, os pontos altos. E assim, ó, tá ficando a palhinha aqui, o casaquinho bem coloridinho, ó. Eu quero dizer que agora eu vou seguir aqui fazendo as carreiras. Aqui eu tô fazendo, esse casaquinho eu vou estar fazendo com uma carreira aqui, como eu mostrei, uma carreira com listra, só uma listra, certo? De uma cor. E a próxima carreira eu faço ele assim, todo trocando a cor. Aqui eu tô fazendo somente para mostrar como eu faço o casaquinho de listras e o casaquinho de listras trocando as cores. Eu vou seguir aqui fazendo mais 4 carreirinhas aqui da palhinha, completando assim um total de 9 carreiras. Eu já fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vou fazer mais 4 carreirinhas. A próxima carreira que eu vou fazer vai ser a carreira trocando as cores aqui, ser coloridinho, certo? Mas você vai fazer o seu casaquinho da maneira que você achar melhor, se quiser fazer lista de uma cor só, ou se quiser fazer lista trocando as cores. Então, vou seguir aqui fazendo as 4 carreirinhas. Quando eu terminar, eu vou voltar para estar separando as manguinhas, dando continuidade,
fazendo o corpinho do casaquinho. Como eu falei, este casaquinho vai ser somente com pontos altos. Então, vou seguir aqui fazendo as 4 carreirinhas. Bom, eu terminei de fazer a palhinha. Eu fiz aqui as 4 carreirinhas que eu ia fazer, completando assim um total de 9 carreirinhas. Então, vou estar contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carreiras. Se você quiser um casaquinho um pouquinho menor, faz uma carreirinha a menos, que ele vai ficar um pouquinho menor, certo? Eu vou estar deixando aqui a medida da palhinha, a largurinha, porque esse casaquinho é para um bebê de 0 a 3 meses. Ó, meço desde lá, 23 centímetros a palhinha. Como eu disse, se você quiser um casaquinho menor, um pouquinho menor, faz que fique 22 centímetros, uma carreirinha a menos. Eu quero dizer que eu não vou estar contando os pontinhos aqui, mas vou deixar quanto tem para cada lado de pontos, quantos pontos tem. Então, para frente de cada ladinho, tem 25 pontos de cada lado. A manguinha de cada lado, 42 pontos. E as costinhas têm um total de 50 pontos. É importante nós contarmos os pontinhos para que venha ficar, ó, bem certinho aqui a palhinha. Nota que tá bem bonito esse trabalho, nem parece que foi trocado de cor, ó, o avesso, né? Nem parece que foi trocado de cor. Agora, eu vou estar aqui separando as manguinhas. E nesta carreira, eu vou estar fazendo a carreira toda coloridinha, porque aqui eu estou fazendo uma carreira toda de uma cor e a outra carreira eu faço coloridinha, dá para notar aqui, né? Sempre fazendo uma carreirinha de uma cor só e a próxima sempre fazendo coloridinha. Então, esta carreira que eu vou separar as manguinhas agora, eu vou fazê-la colorida. Então, eu inicio esta carreira fazendo 3 correntinhas. Como eu falei, eu sempre inicio com a linha que eu estou fazendo, que é melhor de trocar a cor. Então, eu faço 1, 2, 3 correntinhas e vou ali e faço o outro ponto. Aqui eu já tinha cortado o fio, ó. Eu só deixo ele na espera. E eu vou estar trabalhando com esta cor, ó, alfazema. Então, eu vou vir com o fiozinho, ó. Venho nessa laçadinha e na outra laçadinha do ponto. E puxo ali o fiozinho. E vou seguir fazendo os pontos altos. Pontinhos altos. Eu já posso puxar esse fiozinho, ó, pra cima, sempre puxo pra cima. E sigo fazendo os pontos. Um ponto alto para cada ponto alto. Mas eu vou vir aqui no meinho, já vou vir trocar de cor. Então, faço aqui os pontinhos, ó. Então, vou fazer os pontos altos até o meinho e eu quero trocar de cor. Como essa carreira ela vai ser coloridinha, ó, vou trocar de cor, então, eu vou trabalhar até o meinho aqui da frente da palhinha. Cheguei no meinho da palhinha, como eu falei, ó, da frente. Aqui eu já escondi os fiozinhos, não vim esconder junto, porque eu já mostrei como é que esconde, sempre na laçadinha de dentro do avesso. E aqui eu já vou trocar de cor, vou usar esse cremezinho. Então, eu vou vir nessa laçadinha, na outra laçadinha, puxo ali o fiozinho e sigo fazendo os pontinhos altos. Um pontinho alto para cada ponto. Eu já vou cortar esse fiozinho. Eu sempre puxo ele para cima. Eu sempre dou uma puxadinha aqui, ó, porque os pontos estão meio abertos, eu sempre puxo.
E depois eu escondo os fiozinhos. E vou seguir fazendo até o Vzinho. Um pontinho alto para cada ponto. Como esse casaquinho eu quero que ele fique bem coloridinho, eu faço poucos pontos coloridos. Eu cheguei no Vzinho, ó. Aqui vou separar a manguinha. Eu venho dentro do V, faço um ponto alto. E vou pegar ali a outra ladinho. E vou fazer um ponto alto dentro do Vzinho, como eu fiz ali, e separei uma manguinha. E sigo aqui fazendo os pontinhos. Eu já quero trocar de cor. Puxo aqui. Vou colocar esse verdinho aqui, ó, água, ó, bem clarinho. E venho aqui, ó. Bom, eu já cheguei aqui no meio da palhinha, ó, na frente. Já escondi ali os fiozinhos, já mostrei como é que eu escondo os fiozinhos. E agora eu vou colocar esse cremezinho aqui, troquei. Eu já cortei ali o fiozinho, ó. Deixei na espera, depois só pra puxar pra cima. Venho com esse fiozinho, sempre venho nessa laçadinha do ponto e na outra laçadinha. E puxo lá o fiozinho. E vou seguir fazendo os pontinhos altos. Aqui eu já posso puxar esse fiozinho pra cima, porque eu já tinha cortado. Depois sempre dá uma puxadinha ali nos fios, pra eles ficar bem, os pontinhos bem fechadinhos. E só esconder os fiozinhos. E sigo fazendo os pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto. Até chegar no Vzinho, aonde eu vou estar, então, separando aqui as manguinhas. Então, eu cheguei no Vzinho, faço um ponto alto dentro do V e pego aqui o outro ladinho. Passo a linha na agulha e venho neste Vzinho, faço um ponto alto. Então, assim eu separei uma manguinha. E sigo fazendo os pontinhos altos. Mas eu já vou trocar de cor. Vou usar esse verdinho água aqui, esse verdinho clarinho. Já venho na laçadinha aqui dentro do ponto, na outra laçadinha. E puxo lá o fiozinho. Então, já venho fazer o ponto. Próximo pontinho. Eu já corto esse fiozinho. E puxo ele. Sempre cuidando depois, a hora que for esconder os fiozinhos, dar uma puxadinha para ficar bem fechadinho ali os pontinhos. E vou seguir. Então, aqui eu vou seguir as costinhas fazendo os pontos, somente pontos. Mas vou trocar. Aqui, enquanto estiver fazendo, eu vou estar trocando de linha, mas não vou estar trocando aqui junto, certo? Eu vou trocar, fazendo as costinhas, trocando, porque esta carreira é coloridinha. E quando eu chegar aqui neste Vzinho, eu venho novamente para estar separando a outra manguinha. Então, aqui eu vou fazer trocando de linha como eu fiz aqui. Vou seguir fazendo. Bom, já fiz aqui os pontinhos das costas. Eu troquei aqui de cor, ó. Coloquei uma vermelha e também a branca. E sempre escondendo sempre os fiozinhos, que é mais fácil, né? Esconder agora. Depois, quando eu venho para os pontos por cima, já estão escondidinho. E aqui é só ir cortando. Então, eu vou seguir, ó. Cheguei no Vzinho. Vou fazer um ponto alto dentro do V. Vou pegar o outro ladinho da manga, ó. Vou fazer um ponto alto dentro do outro Vzinho.
Então, separei assim a outra manguinha. E sigo fazendo os pontinhos altos. Eu vou trocar de cor, porque como eu falei, esta carreirinha, ela é toda colorida. Então, eu faço uns pontinhos a mais do branco. E eu posso trocar. Como eu fiz aqui na frente, ó, tem duas cores, aqui também na frente eu vou fazer com duas corzinhas. Então, já vou trocar aqui esta corzinha. Então, eu já venho com outra cor. Vou vir nessa laçadinha aqui do ponto, na outra laçadinha, ó. Pontinho. Puxo ali o fiozinho. E sigo fazendo os pontos altos. Um pontinho alto para cada ponto. Eu já vou cortar essa linha branca. E puxo. Eu vou seguir até o finalzinho agora, somente fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu volto para fazer a próxima carreira, que a próxima carreira vai ser somente de uma cor. Então, vou seguir até o finalzinho fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Nunca esquecendo que temos que dar uma puxadinha aqui, antes de esconder os fiozinhos, para que venham ficar bem fechadinhos os pontinhos. Então, vou seguir fazendo os pontos altos até o final. Bom, eu quero dizer que eu terminei esta carreirinha. Essa carreira foi aonde eu separei aqui as manguinhas. Então, tá separadinha as manguinhas. E olha como tá ficando bonitinho o casaquinho todo coloridinho. E eu vou seguir fazendo. Então, essa próxima carreira, eu vou fazer ela toda numa cor. Então, esta carreira, como eu falei, eu vou trabalhar toda numa cor. Eu sempre inicio com a cor que eu tô fazendo, que é melhor de trocar. Então, eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. No próximo ponto, eu faço outro pontinho alto. E vou trocar a cor. Então, esta carreira eu vou trabalhar toda com a cor, este amarelo mais fortinho. Então, eu vou vir aqui, ó, no ponto. Essa laçadinha do ponto, no outra laçadinha do outro ponto. E puxo lá o fiozinho. E vou seguir fazendo os pontos altos. Puxar esse fiozinho pra cá. Fazendo um ponto para cada ponto. E aqui, então, até o final da carreira, vai ser um pontinho para cada ponto. Eu vou seguir até o final, fazendo os pontinhos. Eu já corto esse fio, e puxo para cima. Depois, sempre dou uma puxadinha, como eu falei, nos pontos, depois eu escondo aqui, ó, nessa laçadinha aqui de dentro. Eu não vou esconder aqui, porque eu já mostrei como é que faz. Eu vou seguir até o final da carreira, ó. Até o final aqui da carreira, somente fazendo pontinhos altos. Então, vou seguir e volto aqui para dar continuidade. Aqui, tô fazendo já o corpinho do casaquinho. E o casaquinho, ele vai ser todo em pontinhos altos. Casaquinho bem fácil, bem simples, certo? Vou seguir fazendo os pontinhos altos. Bom, eu terminei de fazer esta carreira, a qual eu fiz ela somente numa cor, fazendo neste amarelo, por toda a volta aqui do corpinho do casaquinho. Agora, nesta carreira, eu vou estar trocando de cor. Eu sempre inicio fazendo 3 correntinhas. Sempre para trocar de cor, dá para notar que eu faço, tem uns que eu faço uns pontinhos a mais, certo? Aqui eu fiz 3, ó, começando aqui fiz nas correntinhas e fiz mais 2 pontinhos. Aqui eu já fiz 2 pontos e assim eu fui indo. Mas sempre para trocar para outra cor, eu inicio fazendo 1, 2, 3 correntinhas e um ponto alto. E aí eu já posso estar trocando de cor. Então, agora eu vou estar colocando este verdinho
verdinho mais forte. Então, esta carreirinha aqui, toda ela, vai ser de trocas de cores. Ó, venho nesta laçadinha e vou na outra ali. E vou vir ali por dentro da laçadinha, ó, puxo lá o fio, e inicio fazendo os pontos altos. Então, aqui eu não vou fazer junto esta carreira. Fiz um ponto alto e sigo fazendo os pontinhos altos. Eu só vou iniciar fazendo. E eu já vou cortar este fio, puxo para cima, eu sempre depois dou uma puxadinha e venho nessas laçadinhas de dentro, escondendo os fiozinhos. Então, eu vou fazer só até trocar esta outra cor. Eu vou fazer até o meio aqui e eu volto para trocar de cor e depois eu vou seguir fazendo aqui, fazendo esta carreirinha toda colorida. Bom, eu já fiz aqui uns pontinhos, né, na cor verde. Como eu falei, esta carreira ela vai ser de troca de cores, então eu tô mostrando aqui já. Eu vou fazer toda esta carreirinha, eu não vou fazer junto, mas eu já mostrei aqui, já fiz umas quantas carreiras até mesmo na palhinha. Então, esta carreira é de troca de cor. Eu já cortei ali o fiozinho, deixei na espera, venho nessa laçadinha, ó, do ponto, venho lá na outra laçadinha. E vou estar trabalhando agora aqui, colocando a cor vermelha. Então, eu venho ali, ó, por dentro da laçadinha e já vou estar fazendo os pontos altos. Um ponto alto para cada ponto. Esse casaquinho, ele é bem fácil de fazer, é somente pontinhos altos. A única coisa que estou fazendo ele coloridinho, né, com trocas de cores. Então, uma carreira eu faço com uma cor só, né? E a outra carreira eu faço trocando as cores. Puxo já esse fiozinho para cima, depois é só esconder. Então, eu vou seguir toda esta carreirinha, como eu mostrei aqui, eu vou seguir ela trocando as cores. Vou seguir até o final. Aqui eu vou trocar com as cores que eu tenho, não vou mostrar. Aí você vai estar trabalhando com as cores que você tem e trocando. Então, vou ir até o finalzinho da carreira fazendo e trocando as cores. Bom, eu terminei de fazer esta carreira, onde eu falei que eu ia fazê-la. Esta carreira é coloridinha, ó, onde eu troquei as cores, né? Então, eu comecei com a verde, depois eu coloquei a vermelha, e assim eu fui trocando as cores, ó. Então, trabalhei até onde eu achei que eu posso fazer quantos pontinhos eu quero, certo? Fui trocando. Então, esta carreirinha foi da troca de linha. A próxima carreira, ela vai ser toda uma cor só. Então, você vai trabalhar o casaquinho da maneira que você achar melhor. Se quiser trabalhar fazendo lista de uma cor só, né? Trocando as cores, aí vai fazer coloridinho as listas. Ou quiser trabalhar ele todo coloridinho, as carreirinhas, trocando as cores. E assim tá ficando, ó, o casaquinho todo coloridinho. E vai ficar um amor. Bom, eu vou seguir fazendo as carreiras aqui, do casaquinho, aqui do corpo do casaquinho. Eu vou estar fazendo mais 12 carreirinhas. Eu já fiz 2 carreirinhas aqui, ó, do corpinho do casaquinho. Fiz uma numa cor só e uma colorida. Então, eu acredito que aqui tá bem fácil. Qualquer coisa, qualquer dúvida, dá uma voltadinha aqui no vídeo. Eu vou seguir fazendo assim. Agora, a próxima carreira que eu vou fazer vai ser de uma cor só. E assim eu vou. A próxima, daí vai ser colorido. Como eu fiz aqui, mostrando essas 2 carreiras que eu fiz. Como eu falei, eu inicio aqui sempre fazendo 3 correntinhas com a mesma cor e um ponto alto, porque é melhor de trocar a cor. Eu vou seguir fazendo as 12 carreirinhas que faltam aqui do corpo do casaquinho. Como eu falei, completando um total de 14 carreirinhas com essas 2 que eu fiz. Aí eu vou voltar para estar fazendo um acabamentinho lá no final do corpinho do casaquinho. Então, vou seguir. Bom, eu terminei de fazer
as 12 carreirinhas aqui do corpinho do casaquinho, completando assim 14 carreirinhas. Olha só como está ficando o casaquinho. Bem coloridinho, ó. Né? Com aquelas sobrinhas que nós temos, nós podemos fazer uns casaquinhos, certo? Como estou fazendo esse daqui. E olha só, o avesso ele fica tudo assim, depois vai ser todo cortadinho, nem vai aparecer que teve emendas. Olha. Então, estou aqui no direito e eu vou estar contando as carreirinhas. Como eu falei, eu fiz 12 carreiras, completando assim um total de 14 carreirinhas de pontos altos aqui no corpinho do casaquinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreirinhas. Agora eu vou estar fazendo as últimas carreirinhas aqui do corpinho do casaquinho aqui embaixo. Então, eu vou iniciar com esta cor, que eu sempre inicio fazendo com a cor que eu estou fazendo, para poder trocar de linha, de cor. Então, venho neste primeiro ponto alto aqui, faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer pontos baixos agora. E neste próximo ponto, faço outro ponto baixo. Então, agora eu vou estar trocando de cor, vou usar a cor rosa. Ó, vou vir aqui, ó, nessa laçadinha do ponto e na laçadinha do ponto baixo, ó, pegando lá, ó. Pego a linhazinha e puxo esse fiozinho. E já vou fazer os pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto baixo. Eu já posso cortar o fio branco. Agora eu vou trabalhar somente com a cor rosa. Corto aqui o fiozinho e puxo. Depois eu só escondo eles. E sigo fazendo pontos baixos. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto alto até o final da carreira. Eu vou seguir fazendo pontos baixos. Aqui é somente pontos baixos até o finalzinho da carreira. Então, vou seguir fazendo esta carreirinha de pontos baixos. Terminei de fazer a primeira carreirinha de pontos baixos. E agora eu dou início fazendo a segunda carreira. Já venho no primeiro ponto baixo, eu faço ponto baixo. Faço o segundo e o terceiro, e assim vou seguir. Bom, quero dizer que eu vou seguir fazendo pontos baixos. Eu vou medir aqui o casaquinho. Então, a alturinha que eu vou deixar, eu meço desde o ombrinho, ó. Desde o ombro. E eu vou estar fazendo até alcançar 26 centímetros aqui de pontinhos baixos. Então, eu vou seguir fazendo as carreirinhas de pontos baixos. Quando eu terminar, eu vou voltar para dizer quantas carreirinhas de ponto baixo eu fiz. Porque aqui o final, aqui, né, como eu falei, do corpo do casaquinho, é somente pontos baixos. Eu vou fazer somente com uma cor. Então, eu vou seguir aqui fazendo as carreirinhas. Quando eu atingir os 26 centímetros aqui, fazendo os pontos baixos, eu vou voltar para estar cortando aqui o fiozinho aqui junto. Vou seguir fazendo as carreiras de pontos baixos. Bom, eu terminei de fazer as carreirinhas de pontos baixos aqui no corpinho do casaquinho. E eu vou deixar a medida que o tanto que eu disse que eu ia trabalhar até atingir os 26 centímetros. Então, eu meço desde aqui do ombro, ó, 26 centímetros. Completei aqui o tamanho do casaquinho. E eu fiz, ó, 1, 2, 3, 4, 5 carreirinhas de pontos baixos aqui, de acabamento do corpinho do casaquinho. E já posso cortar esse fiozinho e puxar. Assim eu terminei o corpinho aqui do casaquinho.